Olá, pessoal de casa, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Online com Deus. Tira esse sono, tira essa preguiçona de segunda-feira e vamos lá para mais um estudo da lição sobre restaurado por completo. Nós estamos aqui na segunda-feira. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você compartilhar. Luan, você pode ler para a gente o versículo dessa Não posso. Tô brincando, semana? vai lá, lê. Manda aí, qual que é o verso que a gente tem pra hoje? O verso de hoje está em 1 Reis 19, versículo 1. Exato, minha amiga. Então aqui a gente vai começar, a introduzir o tema principal da lição dessa semana, que é a história de Elias, né? Então, ora Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Minha amiga, então eu gostaria de perguntar para você, porque assim, né, o capítulo 19, ele vem depois do grande feito, né, que Elias fez lá no Monte Carmelo. E como assim, minha amiga? O cara tinha acabado de fazer um milagre, do nada se desesperou, já não tinha feito a solução, já não estava resolvida a situação. O que aconteceu aí? Me explica. É interessante que isso resume a nossa vida espiritual. Uma hora a gente está com fé, com aquele gás, confiante, toda oração que eu faço está sendo respondida. E no dia seguinte a gente tá para baixo, desanimado, né? Foi o que aconteceu com Elias. É interessante porque Elias, ele no momento do auge ali, ele foi até sarcástico, né? Ele Sim. começou a ironizar, ele começou a falar, olha, falem mais alto para ver se o Deus de vocês está dormindo. Ele tinha uma fé, estava confiando totalmente no Senhor, né? Ele tirou um sarro, Tirou né, um com os sarro caras lá. mesmo. Então, assim, foi um momento assim, cara, que fé, né? A ponto de zombar dos outros mesmo e assim, confiar. Ele até molhou lá o santuário. Falou altar, assim, né? o altar, né? Falou assim, Deus vai desse fogo do céu. Só que depois, o que acontece? Ele enfrentou o rei Acabe, mas ele ficou com medo da rainha. Ele ficou com medo da Jezabel. Ué. Porque ela, de fato, ela era muito má, ela era muito perversa. Então ele começou a olhar agora para baixo. Ele estava olhando para o alto, ele estava olhando para Deus enquanto ele estava enfrentando o rei Acabe. Mas quando o mensageiro vem falar que a rainha vai matar ele, ele começa a olhar para o mensageiro, ele olhar para aquele cenário, ele se vê limitado e começa a ficar com medo. Foi o que aconteceu com ele. E aí ele foi se esconder, né? Ele foi ter o momento dele de depressão, ele foi cavando cada vez mais fundo, se escondeu na caverna, ficou desanimado, ficou depressivo. E se a gente for parar pra analisar, Ana, é meio estranho porque assim, se Elias ele tinha ido no palácio falar com todo mundo ali, né, quando ele chegou pra dar a sentença, ó, vocês vão ficar 3 anos sem chuva, ele falou na frente de todo mundo, falou na frente da galera que tava curtindo a festa, na frente do rei Acabe, na frente da mulher lá, Sim, da a Jezabel. Jezabel. E mesmo assim ele, tipo, depois saiu dali, os caras foram perseguir ele, tá, tô com Deus mesmo, Deus mandou aqui. Aí depois que ele fez o grande feito lá no monte, aí ele se desesperou. Mas é interessante o que você acabou de comentar. Ele estava mirando o alto, Deus, e naquele momento então em que aconteceu, que Jezabel falou isso, né, que ela se revoltou, porque ele acabou matando depois, né, os profetas de Baal, ele acabou olhando para baixo e infelizmente focou no problema. Nas suas limitações. Ele fez igual Pedro. Pedro, quando ele começou a andar sobre as águas ali, olhando para Jesus, ele conseguiu andar um pouco sobre as águas. Foco. Só que aí ele começou a olhar para as ondas, olhar para o lado, e aí ele começou a ver sua limitação, e aí ele começou a afundar. Foi exatamente ali o que aconteceu com Elias. Então e a que acontece gente com a gente também. precisa, Ana, entender aqui a primeira situação que a gente acabou de conversar. Sempre mirando o alto. Então, Olhando pra Deus. essa é a primeira lição que a gente tem que tirar hoje da segunda-feira. Mas a gente tem mais, né? O que a gente tem aí pra agora, minha amiga? Nós temos agora, ainda em 1 Reis 19, agora do 5 a 8. Perfeito, diz assim, ó. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. E é o versículo 6 ao 8 também, né? Sim. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado, sob brasas quentes e um jarro com água.
Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a viagem será muito longa. E então se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Minha amiga, a gente entende algo interessante aqui que a lição trouxe para nós aqui. Remédios, né? Exatamente. Remédios de Deus. E quais foram esses remédios que Deus providenciou para aquela situação em que Elias não via uma solução? É interessante porque a gente consegue observar aí 5 remédios assim primordiais, necessários para a nossa vida, né? O alimento, a água, o sono, que é o descanso, exercício físico, levantar, tomar um ar fresco e a luz solar. E é interessante, Luan, porque é tudo aquilo oposto que eu e você, a gente não consegue ter durante nossa correria do dia a dia. Porque para quem pega aí o busão, o trenzão, sai de casa, o sol ainda nem nasceu, tá escuro, volta para casa, tá escuro de novo, você não viu o sol, você não pegou luz, você trabalha provavelmente no local fechado. É o meu caso. O que tá acontecendo com você? Aí você não tem o sono regular, né? Você vai começar a ter problema de insônia, um descanso deturpado. A gente começa a viver o oposto daquilo que é necessário para nós, né? E aí o que acontece? A mente pifa, o corpo pifa, não aguenta, não suporta, porque claramente é necessário a gente seguir esses 5 remédios naturais. Que legal, Ana. A gente observa aqui, gente, nesse verso, que por mais que Elias tinha um problema mental ali, né, uma doença ali, a depressão, Jesus, ele aparece, né, com o seu anjo ali, através do anjo de Deus, trazendo primeiro a cura física. Exato. Então, antes da cura espiritual, a mental, desculpa, Deus traz o alimento e as coisas que ele precisava para manter o físico primeiro. E é justamente por isso que a gente tem como título aqui da segunda-feira, conexão entre mente e corpo. Não adianta eu ter o corpo bom e a mente zoada. Não adianta eu estar ruim da mente e não restaurar também a saúde precisa ser física. Por completo. Por isso que o tema da lição dessa semana é restauração por completo. É necessário. A sua mente ela não vai estar aberta, ela não vai estar disposta, ela não vai estar sensível para a voz de Deus se o seu corpo estiver latejando em algum lugar, tá doendo em algum lugar, sabe? Como é que você vai ouvir a voz de Deus se você está com uma dor de barriga? Uma dor de cabeça. Não tem como. Não tem como. Então é necessário. Esses remédios naturais são essenciais para nossa vida e para nosso relacionamento com Deus. Pode fazer a oração de hoje, minha amiga? Com certeza. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado ao Pai pelos conselhos que o Senhor tem para a nossa vida, por esse manual magnífico que é a Bíblia, que nos ensina como viver, como se alimentar, como cuidar do nosso corpo fisicamente e mentalmente para ter uma comunhão contigo. Fique conosco, com o pessoal de casa, nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém. A dor, por exemplo, aqui de cabeça do microfone, me irrita. A gente não consegue falar da palavra de Deus direito com isso aqui. Então, vamos arrumar nosso corpo e a nossa mente para ter uma restauração completa. Exatamente. Minha gente, tamo junto e até o vídeo de amanhã.